mesma coisa que os nossos alunos fazem na proposta de intervenção, que tira o ponto dele na competência 3 e não na competência 5, por incrível que pareça. Eu vou explicar uma coisa que às vezes você está perdendo ponto na competência 3, não por algo que você fez na argumentação, mas sim algo que você fez na conclusão. E é isso que eu vou ali para o quadro agora ensinar você exatamente. Às vezes a sua conclusão tem alguma coisa errada que tira ponto na competência 3. E muita gente fala que é apenas a competência de argumentação, só que não. Então eu vou mostrar uma coisa nesse vídeo que eu falo com os meus alunos. Essa aula aqui não é para alunos, é para professores de redação que estão na caminhada e querem melhorar suas aulas cada vez mais. Então se você é aluno, eu vou pedir gentilmente que você saia do vídeo, porque eu vou falar nesse vídeo assunto de professor. Aluno não tem que saber, então preste atenção, professor de redação. E esse vídeo também não é para aquele professor que acha que não precisa mais saber de nada, que já sabe de tudo, etc. Que a gente chama de professor de Deus. Aula de conclusão, nota 1000. Eu vou contar 3 coisas e a terceira coisa é aquilo que faz com que os nossos alunos percam ponto. E se você não vir esse vídeo até o final, me desculpa, professor, você está sendo egoísta com o seu aluno. Sabe por quê? Porque às vezes seu aluno tem vontade de tirar 1000, às vezes ele precisa tirar uma nota mais alta, mas ele não está conseguindo, ele está batendo no teto ali dos 900. Por quê? Porque você não está ensinando para ele o pulo do gato para ele conseguir a nota máxima da redação dele. Primeira coisa é saber que na nossa conclusão, ela tem 3 partes muito importantes. A primeira parte se chama tópico frasal conclusivo, que é o momento em que o nosso aluno começa a fazer a proposta de intervenção, a conclusão, né? Conclusão e proposta de intervenção não são sinônimos. A gente acaba usando como sinônimos, só que não são. Conclusão é o nome do parágrafo. Proposta de intervenção é o nome de um dos elementos do parágrafo de conclusão modelo Enem. Então aqui a gente tem o tópico frasal conclusivo. Ele não é obrigatório, mas ele é importante para dar uma organização textual. O segundo elemento que é muito importante, esse aqui sim é obrigatório, ele se chama proposta de intervenção, que eu vou chamar de proposta completa. Essa proposta completa, ela tem 5 elementos, certo? Ela tem o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. Isso aqui é muito importante, já está na ponta da língua, na hora de você dar a sua aula, que o aluno tem que fazer agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Beleza, perfeito. E para fechar o parágrafo, para mostrar que a conclusão teve sim um final, a gente vai ter um desfecho argumentativo, que eu chamo com os meus alunos de final feliz. Só que o nome técnico é desfecho argumentativo, chamado carinhosamente aqui no método Quadro Pro de final feliz. E aqui que tá uma coisa que muita gente não se liga. Se você faz uma proposta completa, você consegue tirar 200 pontos na competência sim. Perfeito. Apresentou lá agente, ação, meio, finalidade e detalhamento de forma satisfatória, competência 5 vai ser 200. Mas tem outro ponto. Qual que é o ponto? Se o candidato não der solução para os 2 argumentos que ele levantou ao longo do desenvolvimento, ele não gabarita a competência 3. A competência 3 é a competência de organização do texto, projeto de texto. Então, dentro da redação, principalmente dentro da proposta de intervenção, o aluno tem que dar solução para o argumento 1 e para o argumento 2. Do contrário, não vai tirar 200 na competência 3. E agora a pergunta que você vai me fazer é: como que eu ensino meu aluno a dar a solução para o argumento 1 e para o argumento 2 dentro dessa proposta? Vou te ensinar isso agora. Posso apagar a turma? Posso. Imagina você trabalhando um tema com seus alunos, por exemplo, injúria racial e racismo nos estádios. E aí você pode propor que ele comece a redação dele assim, ó. Ou talvez você mesmo já possa fazer redações com ele no quadro. Se você é professor e chegou até esse ponto do vídeo, parabéns, você está dedicado. Então comenta aqui, ó, tô dedicado, para eu saber que você chegou nesse ponto do vídeo. Você pode propor que seu aluno comece a conclusão dele dizendo assim: é urgente, portanto. Sempre indico que meu aluno coloque o portanto no meio da frase deslocado, que
Perfeito. Esse início aqui, ele já é o início suficiente para dar o start na conclusão, certo? Então não preciso ter aquela frase grande, só se o aluno tiver a letra pequena o suficiente para escrever isso. E eu já posso começar minha proposta de intervenção. Escolas vai ser meu agente. E aí agora eu sempre gosto de abrir aqui um travessão e colocar um detalhamento. Abro um travessão e faço um detalhamento explicativo. Responsáveis pela transformação social. E aí agora eu fecho o meu travessão e agora eu vou fazer a minha ação. O que eu fiz aqui até agora? Eu fiz o agente, que é as escolas, um detalhamento explicativo, que é o responsáveis pela transformação social, e agora eu vou fazer a minha ação. Devem. O que você agora vai propor para o seu aluno? Você vai propor que ele solucione o argumento 1 na ação, ou que pelo menos ele proponha algum tipo de intervenção. Então vamos supor que o aluno lá no desenvolvimento tenha falado sobre o argumento de uma cultura racista histórica. Existe um racismo histórico enraizado no sangue do brasileiro. Esse foi o primeiro argumento. Então o que o aluno vai fazer aqui agora? Ele vai dar a solução para o argumento 1 na ação. Devem desconstruir a histórica mentalidade racista enraizada na sociedade. O que ele fez aqui agora? Ele acabou de dar solução para o argumento 1. E é muito importante que o aluno use as mesmas palavras que ele usou lá no argumento. Se lá no argumento 1, lá no desenvolvimento, ele falou de histórica mentalidade racista, então lá na proposta de intervenção ele vai usar as mesmas expressões para mostrar para o corretor da redação que ele está dando solução para os dois problemas. Para o argumento 1 e agora vamos dar a solução para o argumento 2. Tu está entendendo isso aqui? Eu espero que de verdade você esteja entendendo. Por quê? Porque a gente sabe que a aula de redação é a nossa profissão. Se você é professor de redação, professora, você decidiu ter isso como alma, ter isso como vivência, você tira o teu sustento disso. O teu aluno também vai tirar o sustento dele da tua aula. Porque se ele for mal na prova dele, ele vai ter que fazer uma faculdade que ele não quer, por exemplo, ou então vai ter que tentar anos e anos. E às vezes você está comprometendo o teu aluno se você não está conseguindo dar para ele condição de ele tirar uma nota super alta. E o principal é que quando a gente não se prepara enquanto professor de redação, a gente gasta muito mais energia. Eu aposto com você que você já deixou de estar com alguém que você ama para poder montar a aula de redação. Eu já deixei. E eu quero hoje entender, será que está valendo a pena mesmo? Você deixar de estar com alguém que você ama para dar uma aula que não está fazendo o teu aluno evoluir? Você chega na escola, o teu aluno não evolui, o teu aluno acha a tua aula maçante, tua aula chata, as pessoas pedem para sair da sua aula porque você não está prendendo atenção, ou às vezes você tem uma pessoa legal assim de conviver, mas a tua aula não engaja, a tua aula não é dinâmica o suficiente como você gostaria, e você está sofrendo. Para de sofrer com isso, cara. Tem muita gente, muito professor que está sobrevivendo e não está vivendo. Chega na aula e dá qualquer coisa. Não busca se atualizar, se aprimorar. E quando chega em casa, bota a cabeça no travesseiro e fica pensando, caramba, amanhã eu vou ter que dar aula de novo. Qual que é a aula que eu vou dar amanhã? Que turma chata, turma não quer nada. Até quando você vai continuar sobrevivendo enquanto professor de redação e não vivendo? Se você quer realmente viver disso e não sobreviver, você tem que tomar a sua atitude. Porque as pessoas dependem de você e você também depende de ter uma aula mais interessante. Agora, o outro tipo de professor é aquele professor que empolga com aquele que ele está falando, os alunos falam assim, caramba, eu não sabia disso, que coisa legal. E aí quando chega o resultado do Enem, então, o aluno tira nota alta e a primeira, antes até dos pais, ele manda mensagem para você, falando assim, professora, professor, eu tirei 1000 na redação do Enem e foi graças a você. Se você quer viver isso agora, comenta aqui bota nos comentários assim, ó, MQP, de Método Quadro Pro, para você se tornar membro dessa comunidade de professores de redação que está crescendo e está evoluindo, está prosperando no Brasil. Para você ter uma aula mais valorizada, para você ter tempo de qualidade com quem você ama, para você não ter que ficar perdendo mais tempo montando aula de redação, para você não ter que chegar na sala e não saber o que você vai dar, ficar enrolando ali com os alunos, para você não ter aquela sensação assim, cara, o que eu vou dar amanhã? Você já sabe exatamente. Porque no Método Quadro Pro você
recebe 40 aulas prontas, já montadas. Só que o Método Quadro Pro, não é só aula. Ele é tempo de qualidade, ele é tranquilidade, ele é atualização, ele é valorização e principalmente ele é certificado pelo MEC. Sim, entrando no Método Quadro Pro, fazendo lá o curso, você ganha certificação pelo MEC. Só que eu não posso fazer a parte por você, eu faço a minha parte e eu sou valorizado. Agora, será que você está realmente querendo ser valorizado? Será que você está realmente querendo viver disso e não sobreviver? Se você quer viver disso, para tudo que você está fazendo agora e comenta aqui, bota nos comentários a palavra MQP, eu vou te mandar um direct com o link para você já se inscrever no Método Quadro Pro. Volta para cá então. Depois que ele dá a ação dele, ele vai ter que fazer um meio de ação. E ele vai usar a expressão por meio de. E tem um meio que eu sempre indico para os meus alunos, que é por meio de projetos sociais. Projetos sociais. Até porque o tema, ele não restringiu apenas aos alunos, ele é toda a sociedade. Parte da escola, ou seja, a iniciativa sai da escola e alcança a sociedade toda em que ela está inserida. Por meio de projetos sociais, de educação antirracista, sempre para valorizar o tema. E antirracista se escreve assim, ó, antirracista, com 2 R. E aí você agora vai dar 2 exemplos desses projetos sociais que são detalhamentos, como palestras. Ah, palestra está batido. Tem nada disso, cara. Não tem nada de estar batido, funciona, não funciona. O que o Enem quer que você faça é mostrar os elementos. Se vai propor palestra, se vai propor a criação de uma lei, não tem problema. O Enem não está preocupado se já tem uma lei naquele sentido. O Enem não está preocupado se você não curte palestra. Como palestras abertas à comunidade. E aí você pode propor, caso ele tenha uma letra menor, que ele desenvolva um pouco de que modo essas palestras vão impactar positivamente a sociedade. Depois que ele solucionou o argumento 1, ele vai ter que solucionar o argumento 2. Vamos supor que ele tenha proposto lá a questão da inércia estatal. O aluno gosta muito de criticar a omissão do Estado, não tem problema. Então agora ele vai dar solução para essa omissão do Estado. E de que modo ele vai fazer isso? Na finalidade. Então a finalidade vai ser assim, ó, essa iniciativa terá a finalidade. Sempre peço que ele use o futuro do presente. Aí aqui você coloca assim, ó, mobilizar as autoridades públicas. Perfeito aí, ó. Acabou de dar solução para o argumento 2 sobre a omissão do Estado. E aí agora eu vou fechar o meu parágrafo com um final feliz. Sempre peço que seu aluno separe a proposta de intervenção dele em períodos, senão vai ficar um período muito longo. De mobilizar as autoridades públicas, vírgula, de modo que o Brasil seja, aí eu sempre gosto de colocar assim, ó, de fato, uma nação livre, justa e solidária. Ah, eu vou colocar igualitária, porque o tema é sobre racismo. Pronto, aí fizemos uma proposta de intervenção aqui rapidinho, nesses minutos de vídeo, solucionando o argumento 1, que é a histórica mentalidade racista, e o argumento 2, mobilização de autoridades públicas na desconstrução da omissão estatal. Pronto, então esse cara aqui é o argumento 2 sendo solucionados. Show? Tu gostou desse vídeo? Espero que tenha gostado. E agora eu te vejo lá dentro do Método Quadro Pro para você continuar a sua evolução.